trecho do Evangelho de João, o finalzinho do capítulo 12, que tem um título escrito assim, o resumo do ensino de Jesus. Então, João 12, a partir do verso 44 até o verso 50. O Evangelho de João. João é um dos discípulos do Senhor Jesus. E João conviveu com Jesus durante o seu ministério terreno, durante pelo menos 3 anos. E João era um discípulo muito querido do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, João, dentre os discípulos, foi o único que não fugiu, que perseverou, que continuou lá aos pés do Senhor. Então agora a gente vai ler um trecho de um ensino que o próprio Senhor Jesus Cristo nos dá e que foi escrito por João para a edificação da nossa fé, para que nós saibamos o que é que Jesus Cristo veio fazer por nós, para que as nossas vidas não estejam em trevas, na escuridão, entregues à nossa própria consciência, ao nosso próprio coração e às regras do mundo. Isso é escuridão. O Senhor Jesus veio nos dar vida, veio nos iluminar, e esse trecho fala sobre isso. Então, o Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 44, diz assim: E Jesus clamou, bradou, falou alto, dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Então Jesus Cristo começa um discurso, chamando a atenção das pessoas que estão ouvindo, dentre elas nós, porque nós estamos lendo a palavra do Senhor Jesus. E ele então clamou, ele bradou, ele falou alto, quer dizer, é para todo mundo prestar atenção e ouvir. Quando nós cremos em Jesus, quando nós acreditamos nele, e a gente vai examinar o que significa crer em Jesus, a pessoa não está crendo apenas em Jesus. A pessoa está crendo em Deus. Crer em Cristo é crer em Deus, é ser reconciliado com Deus, é ter acesso a tudo o que Deus é, e isso é maravilhoso. É essa a missão do Senhor Jesus Cristo. Ele é o mediador entre nós e Deus Pai, o Criador, o Todo-Poderoso. Vamos prosseguir a leitura? E aquele que me vê a mim, Jesus dizendo, vê aquele que me enviou. Vou dar uma pausa aqui para a gente pensar biblicamente. O que significa ver Jesus? Jesus disse que estaria no nosso meio quando 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome. Mas ninguém aqui está vendo Jesus. Jesus ressuscitou. Ele morreu na cruz e ressuscitou. E foi elevado ao Pai, está à destra de Deus Pai, e a gente já vai falar sobre isso também. E ele disse que estaria conosco. E ele diz que quem vê-lo, verá o Pai. Mas nós não o vemos com os nossos olhos comuns. O que significa ver Jesus? E Jesus está dizendo que vê-lo, compreendê-lo, contemplá-lo, é a mesma coisa que ver a Deus Pai. O que significa ver Jesus? Uma vez que ele disse que estaria no nosso meio, mas nós não o estamos vendo. O ensino a partir daqui no Evangelho de João, vai explicar sobre isso. O Espírito Santo é o Consolador, que foi enviado àqueles que creem em Jesus, para estar no meio desses que creem em Jesus. Para que essas pessoas que creem em Jesus possam ter acesso e comunhão verdadeira com Deus, porque quem vê ao Filho, vê ao Pai. E como eu vejo o Filho? Eu vejo, e qualquer um de nós pode ver o Filho, pela palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus. No Evangelho de João, lá no comecinho, quando João, esse discípulo de Jesus, apóstolo, ensinou sobre quem é Jesus, e esse texto continua ensinando, ele fala que no começo de tudo, antes da criação, era o verbo, era a palavra, era o poder da palavra, e a palavra é Jesus. Toda a palavra de Deus não se refere a nós, se refere ao Senhor Jesus.
Então Jesus é a personificação da palavra de Deus, Deus de Deus, Deus criador de todas as coisas, que por causa do amor de Deus por nós, se fez homem. Então, Deus olha para nós com misericórdia, Ele sabe quem nós somos. Ele contempla a nossa vida, nosso coração, sabe que nós somos pecadores, e existia um mal irremediável, o mal do nosso pecado, que nos separava de Deus. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira excelente, extraordinária e poderosa, Ele enviou o seu Filho ao mundo, que é Deus, que convivia com o Pai desde toda a eternidade, o mistério da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o Filho, em obediência ao Pai, se despiu da sua glória, de toda a prerrogativa divina que Ele sempre teve, para se fazer homem, como qualquer um de nós. Jesus é varão experimentado em dores, Ele sabe o que é o sofrimento, Ele sabe o que é ser tentado, ser provado, Ele sabe o que é passar por necessidades. Assim, Ele manifesta a sua misericórdia conosco, porque Ele sabe o que você está passando. Ele tem compaixão. Então, a palavra de Deus se fez homem, mas esse homem, Jesus, Ele só pode ser visto, compreendido, pela palavra de Deus. É pela Bíblia que você vê a Jesus. É pela pregação do Evangelho que você vê a Jesus. Porque pela palavra de Deus, você sabe quem Jesus é e o que Jesus fez. Nós não o vemos pelos nossos olhos comuns. Nós o vemos pelas Escrituras, por iluminação do Espírito Santo, que está agindo no nosso meio, o Consolador. Vemos a Cristo pelas Escrituras. E ao compreendermos quem Cristo é pelas Escrituras, nós vemos a Deus. Nós temos conhecimento de quem Deus é, e não é um conhecimento apenas racional. Não é como se fosse uma aula, uma explicação. Não é como se fosse uma matéria a ser entendida. É um espírito a ser assimilado, que preenche nossa vida, nossa consciência, nosso coração. Porque o mesmo Senhor Jesus Cristo disse: as minhas palavras são espírito e vida, não são meras palavras. Vemos a Cristo por meio das Escrituras. E ao compreendermos quem Cristo é, nós inevitavelmente entendemos quem Deus é, e é um entendimento não apenas racional. Você tem acesso a Ele. É essa a missão do Filho. Então Ele disse: quem vê a mim, vê aquele que me enviou, que é o Pai. Eu vim, verso 46, como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus veio nos iluminar, nos dar conhecimento, ciência e vida, ciência de quem Deus é. Antes de Jesus, todos nós estávamos em trevas. E o que Jesus quer dizer com trevas aqui? Todos nós estávamos perdidos nos nossos pecados, sem nenhuma esperança. Trevas aqui é desconhecimento de Deus, separação de Deus, destino para a perdição. As pessoas comuns acham que são senhoras da sua vida, do seu destino. A gente tem uma tendência a achar que essa vida é muito maravilhosa, esse mundo é muito bom, mas essa é a nossa visão de quem está em trevas. A visão de Deus, a maneira como Deus olha para as coisas e para nós, é muito diferente. Deus não aprecia a nossa vida sem a graça dEle. Sem a graça, o amor dEle, a iluminação dEle, nós somos pessoas guiadas pelo pecado. E pecado é rebelião contra Deus. Pecado ofende a Deus. Não é possível o Deus Santo, por causa da sua santidade, ter comunhão com o pecado. São duas coisas opostas. Por isso que pecadores são condenados. Porque a natureza de pecado repele as pessoas da santidade de Deus.
E existe só uma forma de corrigir esse problema. E esse problema não é corrigido por nós. Você não pode fazer nada a respeito do seu pecado, da sua natureza. Tanto é que nós estamos no hospital. E como parte da natureza de pecado, o nosso corpo se corrompe. A vida é como um sopro, é como uma erva que nasce de manhã e no entardecer está murchando e acabando. Nós não temos poder sobre a nossa vida. E a nossa vida, ela está sentenciada à morte, a ser estragada, a perecer. Não está em nós a resolução desse problema. A única forma de resolver esse problema do pecado é o justo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, fazer o que Ele fez. Deus se fez homem para resolver um problema que nós não poderíamos resolver. Uma substituição. Ele tomou sobre si as maldições do nosso pecado e ao tomar sobre si, Ele pagou com isso, com a sua morte na cruz. Ninguém podia tomar a vida do Senhor Jesus Cristo. Ele só foi condenado e crucificado porque Ele se entregou. Primeiro se esvaziando da glória que Ele sempre teve, e depois se entregando nas mãos dos homens perversos, para sofrer ali a justiça de Deus. Ali estava o meu inferno, o teu inferno. Quando o Senhor Jesus Cristo sofreu na cruz, cada um dos nossos pecados, daqueles que creem, foram pagos nele. Não existiu a possibilidade, e não existe a possibilidade de jeito nenhum, de esquecimento de pecado. Todo pecado tem que ser pago com punição, com justiça. Cada um dos pecados é cobrado não pelo diabo, pelo próprio Deus. Porque uma vez que os pecados foram pagos por Cristo na cruz, a justiça que pertence a Ele, porque Ele é santo e nunca pecou, foi colocada sobre os ombros dos que creem. Meus pecados foram colocados nos ombros de Jesus, e Ele pagou por eles. A graça, a glória, o amor que existiam em Jesus foram colocados sobre aqueles que creem. Fomos justificados pela fé. Nós é como se fôssemos criminosos, e alguém que não cometeu nenhum crime se ofereceu para pagar as nossas penas no nosso lugar. E uma vez que as penas foram pagas, não existe mais cobrança nenhuma para ser feita àqueles que creem. Nós fomos justificados pela fé, e essa é a única forma possível de resolver o problema do pecado e de todas as consequências do pecado. Não estava em nós. Alguém tinha que fazer isso por nós. Por isso nós somos salvos por outra pessoa. Nós não nos salvamos. Não é possível obra nenhuma da nossa parte para nós nos salvarmos. O Senhor Jesus Cristo fez todo o trabalho. E o que eu preciso fazer? Crer nele. Confiar nele. Me arrepender dos meus pecados, sabendo que eu tenho perdão, não é porque eu me arrependi. É porque eles foram pagos na cruz. Mas ainda assim eu devo me arrepender. Porque quando Deus Pai nos perdoa, Ele nos perdoa não porque você merece perdão. Ele nos perdoa porque o seu Filho amado derramou o precioso sangue por isso. E Ele é justo, Ele é santo. Então as Escrituras aqui nesse texto nos adverte a ver Jesus. E como eu vejo Jesus? Pelas Escrituras. Eu devo ver quem Jesus é e o que Ele fez. Quando eu vejo, eu entendo quem Jesus é. Deus de Deus, que nasceu da Virgem Maria, se fez homem de verdade. Não era uma aventura, não era um experimento. Ele se fez como um de nós de fato, totalmente homem. Ver Jesus andando nesse mundo, ensinando a sua palavra e pagando pelos nossos pecados na cruz, só assim, compreender o que Ele fez, é que eu vejo quem Deus é. E ver a Deus aqui é um resumo do que significa desfrutar do que Ele é.
agora eu o conheço. E conhecer a Deus implica necessariamente em conhecer a plenitude do seu ser e desfrutar de tudo que Ele é e tem. Deus é santo. A santidade de Deus agora nos é acessível. Antes era impossível eu entrar na presença de Deus e sobreviver. Pecador não entra num lugar santo. A santidade de Deus é como um fogo consumidor, seríamos fulminados. Por isso que no Antigo Testamento existia um véu que separava como um símbolo didático para ensinar uma verdade espiritual. Você só pode chegar até aqui. Só através da religião e do cumprimento da lei você pode chegar até um momento não na presença de Deus. Você tem que ser barrado da presença de Deus. Um religioso que não acessa a Deus tem um véu que te separa da santidade de Deus. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava na cruz, agonizando por causa dos meus pecados e dos pecados dos crentes, aquele véu foi rasgado de cima a baixo. Milagrosamente, agora, nós temos acesso à santidade de Deus. Podemos falar com Deus face a face. E aqui vem uma implicação de ver Jesus. Quando eu conheço quem Jesus é, agora eu tenho acesso ao Todo-Poderoso, na beleza da sua santidade, para contemplá-lo, amá-lo, adorá-lo e falar diretamente com o Todo-Poderoso. Esse ensino do Senhor Jesus está mostrando para nós o que Ele fez por nós, e o que Ele fez por nós foi nos colocar na presença de Deus Todo-Poderoso. A sua oração é ouvida. O seu louvor, mesmo você ainda sendo imperfeito, é recebido pelo Pai. Então ore. Então fale com Deus. Busca Ele de todo o teu coração. Não existe separação por meio de Cristo. Por meio de Cristo eu vejo a Deus e conheço o Todo-Poderoso, que ouve orações e é todo-poderoso. Ele tem poder para criar o universo, o mundo e todas as coisas que estão no mundo pelo poder da sua palavra. Ele apenas disse, haja luz, e a luz se fez. Ele ordenou ao Filho, e o Filho encarnou e esteve entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, nós temos acesso a Deus pela palavra, para ter acesso ao poder de Deus sobre a nossa vida. Eu não tenho como manipular o poder de Deus. Nenhum de nós tem poder nenhum para fazer as coisas que somente Deus pode fazer. Eu não faço milagre. Mas o nosso trabalho ao falar de Jesus é te colocar diante do Deus que faz milagre. É te colocar em audiência com o Todo-Poderoso. É te dar a consciência de que através de Jesus Cristo, você não precisa mais estar em trevas. Recebe a graça e a glória de Deus. Você tem acesso ao amor de Deus. Você tem acesso ao perdão de Deus. Você tem possibilidade de uma vida nova em Deus. Deus é o Todo-Poderoso que está totalmente acessível a nós por meio de Jesus Cristo. Porque quem vê ao Filho, vê ao Pai. E aí ele diz, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Na primeira vinda de Jesus, que é quando ele nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz, e esse era o destino do Senhor Jesus, ele sempre soube que esse era o destino dele. Ele veio ao mundo para ser o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele sabia que ele ia morrer na cruz, mas ele não ficou morto. Ao terceiro dia, o Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o autor da vida, não podia ficar detido na morte. Ressuscitou. Mas ele não ressuscitou por nossa causa, não. Ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Ele ressuscitou porque ele é o campeão de Deus, que venceu o mundo, o pecado e Satanás. E ao ressuscitar, ele reassumiu o seu posto na glória. Ele está de corpo físico, ao lado de Deus Pai, reinando e regendo sobre todo o universo e intercedendo por nós.
ao ressuscitar, Ele dá àqueles que creem o benefício da mesma coisa. Nós também temos uma vida eterna pela frente. Ainda que a morte se imponha sobre nós, todos ressuscitaremos. A morte não é um inimigo que vai prevalecer sobre nós. Os medos do pecado e das consequências do pecado, dentre essas consequências da morte, foram vencidas por Cristo na cruz e tripudiadas na ressurreição. E nós estamos, que cremos, destinados ao mesmo desfecho. Quando então começará uma vida eterna, num novo céu e nova terra. Esse é o nosso destino. E sabendo disso, é por isso que os discípulos do Senhor Jesus Cristo foram capazes de entregar suas vidas e serem martirizados para se dedicarem a serviço do Senhor. A vida não termina aqui. Não precisamos nos assombrar com os acontecimentos do mundo ou com os acontecimentos que nos preocupam. A vida de um salvo está destinada às glórias eternas ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então isso nos dá força. Nos dá força para suportar as pressões e as tentações que temos que passar enquanto estivermos aqui. Porque a vida não se resume a isso. Só que não são só os salvos que vão ressuscitar. Todos ressuscitaremos. A diferença é que os salvos foram justificados pela fé, lembra? Então já passaram dessa vida para a salvação. Não serão julgados. Os que não crerem são julgados. Passarão pelo juízo de Deus, o juízo final, o juízo do Senhor Jesus. Mas se você prestou atenção, ele disse que ele não veio julgar o mundo. Porque o Senhor Jesus vem ao mundo 2 vezes. A primeira é essa que nós vemos. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para sofrer e para morrer na cruz. A segunda vinda, ele vem como um todo-poderoso, reivindicando a glória que pertence a ele. Virá nas nuvens, nos ares, para levar consigo o seu povo para a glória eterna que nos espera. E para julgar o mundo e impor a justa condenação aos infiéis. E o que condenará os infiéis? A própria palavra de Deus. Porque tudo o que nós precisamos saber já nos foi dado. Nós podemos ver a Cristo pelas Escrituras e negligenciar isso, não crer no Senhor, continuar sua vida em trevas, é tomar sobre si a condenação imposta pela própria palavra de Deus. Então o nosso trabalho, meu e dos outros irmãos que trabalham aqui na capelania, é dizer: o Senhor está acessível a todos os que creem. A porta está aberta. Eu não posso fazer o que Deus pode, mas o que eu posso fazer é apontar para você que a porta está aberta, o caminho está aberto. É um caminho estreito, mas é o único caminho possível, o caminho da salvação, o Evangelho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você quer ter acesso a Deus, quer o perdão de pecados, quer a salvação, quer poder contar com a graça do Deus Todo-Poderoso, não existe outra forma de fazer isso. Não existe qualquer religião que possa fazer isso. A única forma de fazer isso é vendo Jesus, confiando nele, entendendo quem é Jesus pela Escritura, sabendo que ele é Deus de Deus, encarnado, que viveu entre nós para morrer na cruz e ressuscitou. Quem entende isso e toma essas verdades para a sua vida, para o seu coração, e se devota a Cristo convertido, tem ao Pai. Tem os benefícios do Deus Todo-Poderoso e nunca mais poderá estar sozinho. E a Bíblia fala sobre um monte de promessas. Esse Senhor que nos salva, Ele não apenas nos salva, Ele cuida do seu povo. Ele é o nosso bom pastor.
Ele é aquele que apontou para o caminho, é um caminho estreito, é o único caminho possível, mas Ele é aquele que te pega pela mão. Não pense que você trilha no caminho do Senhor na força das suas pernas. Nenhum de nós consegue. O próprio Senhor Jesus disse: sem mim, nada vocês podem fazer. A nossa vida tem que ser de completa confiança e dependência do Senhor Jesus Cristo. Mas não uma dependência e confiança de acordo com a nossa imaginação. Uma confiança vista na palavra de Deus, que conhece o Senhor que se revela pela palavra. O Senhor ama o seu povo. A salvação está disponível a todo aquele que crê. A graça dele é abundante. A vida que ele nos dá é eterna. Isso está diante de nós. Corra para os braços do Senhor. Ore você a Ele. Você estará falando com Deus Todo-Poderoso. E que o Senhor abençoe a todos nós. Termino aqui.